E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Professor Xavier. Eu sou o Igor Xavier e hoje vamos fazer a parte 3 da nossa aula de função exponencial. Na parte 3, como eu tinha dito antes, a gente vai fazer alguns exercícios sobre função exponencial. Então chega de enrolação e bora começar. Nosso primeiro exercício, então vamos lá? Determine o gráfico, domínio e imagem para a função definida por f de x igual a 2 elevado a x mais 5. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser determinar esse gráfico aí. Vou estar usando o GeoGebra que a gente viu na última aula para poder estar fazendo esse gráfico. Então, eu já adiantei aqui, coloquei a nossa tabelinha do lado aqui, vou colocar os valores para x, que vai ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Os mesmos valores que eu usei na última aula com aqueles exemplos. Nos valores de y, a gente vai estar colocando aqui igual a nossa função 2 elevado a nossa célula correspondente, que é o A2, mais o 5. Eu vou clicar fora da célula aqui e já vai dar o resultado para mim, 5,13. Ok, vou arrastar aqui, que nem a gente fez na última aula, lembra? E vai aparecer todos os outros valores dos nossos pontos, de acordo com os valores de x que a gente colocou. Agora vamos montar os pontos. Vou colocar aqui igual, abre parênteses, clica na nossa célula correspondente A2, vírgula, a nossa B2. Fecho meu parênteses, clico fora, vai dar o meu ponto correspondente. Veja que ele já apareceu aqui no nosso gráfico, que é o nosso C2. Vou clicar aqui, arrastar, todos os nossos outros pontos já vai aparecer automaticamente. Agora que a gente já tem os nossos pontos aí, tá, de C2 a C7, a gente vai poder já traçar o nosso gráfico. Eu já tinha colocado o nosso gráfico aqui, para poder já dar uma adiantada. Então é só a gente clicar aqui para poder mostrar o gráfico que vocês verem aqui. Se vocês estivessem fazendo no papel, só colocou os pontos e traçou o seu gráfico da função exponencial. Essa é uma função exponencial que foi feita a translação do eixo. Ela não é uma função na origem, centrada na origem. Ok, agora que a gente já fez o nosso gráfico, vamos determinar o domínio e a imagem da nossa função. O domínio da nossa função ele vai ser todos os valores reais que a gente pode estar usando, ou seja, vai ser o conjunto dos números reais. Já a nossa imagem vai ser todos os valores de y pertencente aos nossos reais, de tal forma que y tem que ser maior do que 5. Porque veja que os valores aí da nossa função, eles vão indo até chegar na linha do 5 ali, mas sem encostar. É aquela mesma ideia do nunca toca o eixo 0. Porque esse gráfico aqui dessa função exponencial foi feita uma translação dela da origem, tá? Ela não está centrada na origem como as outras que a gente vem vendo aí nas nossas questões. Veja que ela está um pouco mais para cima. E aí a linha do 5 seria o nosso eixo x, se a gente fosse considerar. A nossa imagem vai ser todos os valores de y pertencentes aos reais, tal que y seja maior do que 5. Então, com isso, a gente já pode finalizar a nossa resposta da questão. O gráfico a gente fez, que seria esse gráfico aqui. O nosso domínio vai ser os reais, ou seja, todo o conjunto dos reais. E a nossa imagem vai ser os valores de y pertencente aos reais com y maior que 5. Vamos agora para a questão 2, beleza? Nosso exercício 2. Determine o valor de k, tal que k pertence aos reais, de forma que a função exponencial f de x igual a k menos 9 elevado a x seja decrescente. Ou seja, a gente vai ter que achar um valor para k para poder fazer a nossa função f de x ser decrescente. A gente pode observar que esse k menos 9 aí está todo dentro do parênteses e como eu já tinha falado lá no nosso primeiro vídeo, ele está representando o nosso a. Então, nosso k menos 9 vai ser igual a na nossa lei de formação da função exponencial. E como a gente estudou, para essa função ela ser decrescente, o nosso a ele tem que estar entre 0 e 1. Ele tem que ser maior do que 0 e menor do que 1. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter, então, uma inequação para a gente estar resolvendo, onde vai ser 0 menor que k menos 9 menor que 1. Primeiro, a gente vai estar somando 9 na nossa inequação. Vai ser 0 mais 9, k menos 9 mais 9 e 1 mais 9.
Então vamos ter 9. O nosso 9 menos 9 com mais 9 vai anular, vai ficar só o k. E 1 mais 9 vai ficar 10. Então vamos ter k sendo um valor entre 9 e 10. Logo, a nossa função será decrescente quando o valor de k estiver entre 9 e 10, for maior do que 9 e menor do que 10. Agora vamos para o nosso último exercício, o exercício 3. Esse exercício ele já tem um enunciado mais bem elaborado, que é um exercício sobre culturas de bactérias. Eu vou ler o exercício, aí vocês podem dar uma pausa no vídeo e tá tentando responder. Aí depois a gente volta e tenta fazer a correção, beleza? Então bora lá! Um biólogo está estudando uma cultura de bactérias que se reproduzem de forma exponencial. A lei de formação que descreve a reprodução dessas bactérias é F de T igual a QI vezes 3 elevado a T, em que QI é a quantidade inicial de bactérias e T é o tempo dado em horas. Sabendo que havia 200 bactérias em uma amostra, qual será a quantidade de tempo necessário para que essa cultura tenha o total de 16.200 bactérias? Então, beleza, pessoal. Agora vocês podem estar dando uma pausinha, tentando responder essa questão aí e a gente volta com a solução, beleza? Já resolveram? Bora ver se está certo? Então, bora lá. A gente vai estar resolvendo essa questão em 3 passos simples. Primeiro, a gente vai estar coletando os dados. A gente vai tentar coletar todos os dados que der do nosso enunciado. Primeiro, a gente pega a lei de formação, que é um dos dados que a gente vai estar utilizando. F de T igual a QI vezes 3 elevado a T. Quantidade inicial, que é QI igual a 200 bactérias. E a nossa indagação, que é o que a gente quer saber. Que quem é T para que o nosso F de T seja igual a 16.200. Onde o nosso T é o tempo, que é a nossa incógnita da questão. Então vamos para o nosso segundo passo, que é montar o nosso cálculo. Já pegamos as informações do nosso enunciado ali, e agora vamos montar o nosso cálculo. Vamos pegar a nossa lei de formação, F de T igual a QI vezes 3 elevado a T, e substituir as informações que a gente sabe, que é a nossa quantidade total de bactérias, que vai ter no tempo final, que seria 16.200, e a nossa quantidade inicial, que é 200. Então, vai ser 16.200, vai ser igual a 200 bactérias vezes o 3 elevado ao nosso T, elevado ao nosso tempo. Agora que a gente já tem a nossa equaçãozinha, só desenvolver o cálculo, que é o nosso passo 3. Primeiramente, a gente vai dividir tudo por 200, para estar diminuindo esses números aí grandes. 16.200 dividido por 200 vai dar 81. E 200 dividido por 200 vai dar 1. Então, ao final, a gente vai ter 81 igual a 3 elevado a T. Então, agora, para poder resolver essa equaçãozinha, a gente vai estar fatorando o 81, como sendo um dos passos para estar resolvendo equações desse tipo, exponencial. Vamos fazer então a fatoração do 81. 81 não vai dar por 2, por ser um número ímpar, então vamos tentar por 3, que vai dar 27. 27 vai dar por 3 novamente, que vai dar 9. 9 vai dar por 3 novamente, que vai dar 3. E 3 por 3 dá 1. Então teremos que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vai ser igual a 3 elevado à quarta. Então 81 vai ser o mesmo que 3 elevado à quarta. Substituímos na nossa equação, 3 elevado à quarta vai ser igual a 3 elevado a t. Agora, já sabemos então que 4 é igual a t, por causa da nossa propriedade de potenciação, que se duas potenciações têm a mesma base e são iguais, isso implica que o seu expoente também sejam iguais. Então, t vai ser igual a 4. E, logo, o nosso tempo necessário para que essa cultura tenha um total de 16.200 bactérias é 4 horas. E assim a gente finaliza a nossa terceira questão. E aqui também finalizamos o nosso vídeo e a nossa aula sobre função exponencial. Lembrando que qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. E quiserem dar dicas para os próximos vídeos também, pode deixar aí. Muito obrigado, um abraço e tchau, tchau!